seu primeiro minuto. O meu primeiro minuto vai para aquilo que nós assistimos com um debate na Assembleia da República do Sr. Ministro Mota Soares, que falou com muito orgulho na inauguração de uma série de cantinas sociais espalhadas pelo país, que já fez até agora e que vai fazer até ao fim do ano. Ora, é preciso que se diga que estas cantinas sociais resultam da pobreza instalada e é resultante essa pobreza das políticas desta governação que estão a gerar um país de pobres. E por isso mesmo não se compreende como é que o Ministro da Solidariedade e da Segurança Social, Mota Soares, esteja tão orgulhoso com a inauguração de cantinas sociais. Eu acho que ele, ao inaugurar cantinas sociais, está a inaugurar a pobreza gerada e consequência das suas próprias políticas. E entendemos que, de facto, isto deve-se a uma política de direita, uma matriz ideológica, insensível para com estes problemas, que quer efetivamente gerar um povo de pobres de maneira a poder levar as suas políticas por diante e satisfazer apenas as elites instaladas na sociedade. Isto contraria os princípios constitucionais da igualdade e da equidade, que é preciso lutar e que tanto o Partido Socialista e até uma esquerda e partidos políticos ao longo da sua história andaram a lutar para a nossa sociedade. Infelizmente, estas políticas da inauguração de cantinas sociais deveriam envergonhar o Ministro Mota Soares, porque ele está a inaugurar a pobreza gerada com as políticas da governação, da sua própria governação em Portugal. Sabe melhor do que ninguém o que é gerir uma situação desta natureza, sendo oposição na Madeira, sendo o PS poder em Lisboa. O Partido Socialista, por diversas vezes, já teve que gerir esta dicotomia, votando contra orçamentos em Lisboa para defender posicionamentos na região. Como é que se gera estas situações junto das lideranças nacionais? Bom, Tão pouco sensíveis, muitas vezes. Isso depende de partido para partido, naturalmente. Mas se bem estou lembrada, a liderança socialista nacional também não tem aceito se existe jogo cínico ou não em relação a essas estratégias, essas táticas, portanto, não sei, eu não vou falar naquilo que se passa. Desta vez está numa situação mais confortável. Não, mas eu acho que é importante começarmos a refletir que nada disto que acabamos de falar, relativamente ao posicionamento dos votos, do voto do Sr. Deputado Rui Barreto, vai alterar o sofrimento em que os madeirenses estão neste momento. E resulta das políticas da governação regional e nacional. Porque não esqueçamos que este orçamento de 2012 mereceu o voto concordante de José Manuel Rodrigues, líder do CDS Madeira. Ora, e o resultado das políticas orçamentais de 2012 está à vista. Todos nós sabemos o falhanço clamoroso que existe relativamente à execução orçamental de 2012. Portanto, este sofrimento que os madeirenses estão a sofrer, que a nossa economia está a sofrer, que os nossos empresários estão a sofrer, resulta, efetivamente, de políticas que mereceram a concordância do CDS. E não estamos a falar de partidos políticos. Não podemos estar a dizer que existem partidos regionais que não têm nada a ver com a sua estrutura nacional. Quem pediu o voto para Paulo Portas e para o Governo da República não foi o Partido Socialista. Foram os militantes. Foram os madeirenses que elegeram José Manuel Rodrigues. Os dirigentes de José Manuel Rodrigues que andam a pedir. Os madeirenses. Agora, é preciso, já que se está a falar tanto em coerência, é preciso que os madeirenses também percebam. Eu acho que aí comungo um pouco daquela piada, se assim posso dizer, que o Dr. Guilherme Silva deixou ainda há pouco. Nós não podemos estar a viver de momentos mediáticos. Nós temos de criar condições para que o Governo da República mude de caminho. E nós temos o nosso peso político ou menos peso político para poder influenciar a condução dos destinos da governação e o diretório dos nossos partidos políticos a nível nacional. E é isso que deve fazer valer. Portanto, ou seja, há federações regionais dos partidos que têm assento nos órgãos nacionais dos partidos que têm, de facto, influenciar e criar essas políticas para influenciar a mudança de políticas para que este sofrimento não seja agudizado cada vez mais, como está previsto no
próximo Orçamento de Estado para 2013. Por isso, eu não quero, nem vou, de maneira nenhuma, entrar naquilo que é a vida interna do CDS e do PSD. Eles vão resolver os problemas internos que têm neste momento devido às suas opções. São legítimas e compreensíveis as opções. Agora, o que me preocupa e o que preocupa os madeirenses e porto-santenses é como é que vamos resolver este problema, este garrote que está a ser colocado na garganta das famílias madeirenses e porto-santenses, toda esta asfixia que está a mergulhar cada vez mais fundo neste buraco onde esta governação e estas políticas estão a ter. Isto aqui é importante. E depois é preciso não esquecer que todas estas políticas que nós, ou aliás, todos estes falhanços clamorosos da governação PSD-CDS resultam do apadrinhamento da estrutura regional do CDS a nível nacional. Foi José Manuel Rodrigues que esteve até agora a votar ao lado do Governo da República, todas estas políticas que estão com estes resultados clamorosos e as pessoas estão a sentir, as empresas, a nossa situação que nós sentimos no dia-a-dia, começa a dizer claramente que isto é o caminho completamente consequência da evolução do PS. Há aqui um conjunto de consequências que resultam de uma orientação política dada pelo CDS Madeira. E o CDS Madeira também tem de assumir essas responsabilidades. Não pode agora, para aqui, verter lágrimas de crocodilo, dizendo que está muito sensível com toda esta situação aflitiva que os madeirenses estão a viver e os porto-santenses, que os portugueses estão a viver. É um posicionamento que o Partido Socialista nunca teve quando esteve no governo. Por isso, acho que eu ouvi atentamente e acho que é importante que as pessoas compreendam. Não vale a pena estar aqui a tentarmos baralhar, porque é preciso que cada um perceba os pontos de vista de cada um dos deputados. É preciso que as pessoas compreendam que, de facto, o posicionamento do CDS neste momento é importante que toda a gente compreenda que isto já tem sido, todas as preocupações têm sido levantadas relativamente a este orçamento de 2013, já foram colocadas em relação a 2012, o Partido Socialista alertou para este perigo, o CDS está a trazer as ilações, alertou para este perigo de que nada disto ia dar resultado, os resultados estão aí, falhou no déficit, nós vamos ter um déficit de 6% em 2013, falhou na dívida pública, falhou nos cálculos para o desemprego, portanto, tudo está a falhar, falhou no cálculo das receitas e agora vem, de facto, com este orçamento de 2013 que vem aplicar políticas ao contrário daquilo que está recomendado no memorando da Troika, que era fazer um esforço no lado da despesa da ordem dos 2/3 e na receita de 1/3. Está precisamente o contrário. Antes, pelo contrário, são 80% no lado da receita e na despesa cerca de 19%. O que quer dizer que, de facto, este governo não está a governar em função daquilo que foi acordado no memorando da Troika, mas está a governar em função daquilo que pensa que é a solução para os problemas do país, mas o que estamos a verificar, como se verificou em 2012 e em 2013, vai agravar cada vez mais, aliás, basta ouvir os deputados que sustentam o próprio governo, vai ser cada vez pior, ou seja, estão a seguir o caminho de agravamento de todos os problemas já intoleráveis para a sociedade neste momento. Os 6 deputados da Madeira. O deputado José Manuel Rodrigues. A defender esta matéria. O líder do seu partido. Estas matérias em Lisboa. Com certeza que sim. Garanto-vos. Mas o líder do seu partido. 6 em 230 é difícil, quando conheceu o orçamento. São superiores. Mas veja lá, num dia destes, quando conheceu já as linhas de orientação do orçamento, disse que era preferível criar uma crise política e tirar este governo abaixo. E depois, no outro dia, José Manuel Rodrigues vem e diz que é preciso um voto. Já vamos a Lisboa, Sr. Já vai. E é preciso compreender. Não me esqueci de si, já lá vamos aí. Vamos a Lisboa, Dr. Guilherme Silva. Estamos a ser consequentes Eu estou a citar José Manuel Rodrigues. Consequentes com essas... Mas José Manuel Rodrigues está numa posição zigue-zagueante. Vamos desta perspectiva. Aliás, o desafio que foi feito, esta questão da refundação, foi feito um desafio ao Partido Socialista. Sim, mas agora verificamos... Já veio dizer que está disponível para rever a Constituição. O Dr. Guilherme Silva já veio desmistificar as palavras a minha leitura, não tenho procuração de Provavelmente tem uma procuração para isso e sabe exatamente o que vai na cabeça de Passos Coelho. É porque, afinal, esta refundação do memorando de entendimento tem a ver com a revisão da Constituição da República. Também passa por isso, Ora, afinal, era isso que estava escondido e que ninguém tinha percebido, nem o país percebeu, nas palavras de Passos Coelho. Ora, então, isto já não é refundar, de facto, o memorando da Troika, como já tive a oportunidade de dizer
aquilo que está a ser feito por este governo não se compagina com as exigências do memorando da Troika. Aliás, já há observações a nível europeu e até mesmo pelo Fundo Monetário Internacional que dizem que, de facto, este caminho não é o caminho mais adequado e grande parte das medidas, como corte de subsídios de vencimentos, como o corte das despesas sociais, como está a acontecer desta forma, grande parte dessas políticas que estão a ser implementadas não estão inscritas no memorando da Troika. Resulta da vontade política desta governação. E esta governação tem, de facto, uma ideia de governação para a Europa e para o país. E essa ideia é desmantelar, de facto, o Estado Social. Quando a Troika defende o corte na despesa, estamos a falar na diminuição de direitos que passam pela privação, privar os portugueses de alguns dos direitos sociais. Os direitos essenciais não pode, mas é que nós não podemos. Nós temos que pensar. Nós temos que pensar que a gestão dos recursos do país tem de ser feita de forma racional, naturalmente, mas não podemos estar constantemente a empobrecer os portugueses, a retirar o salário, o rendimento do seu trabalho, como está a ser com esta usura que está a ser devido à carga fiscal que está a acontecer neste momento, e depois não dar a mínima garantia para estes cidadãos poderem ter acesso à saúde, à educação e também às condições sociais para poderem ter uma qualidade de vida condigna. Isto é indecente e isto é fora ou seja, os países onde existe uma pesadíssima carga fiscal, como países nórdicos, dão gratuitamente todas estas condições em saúde, educação e garantias sociais aos cidadãos. Isso não está a acontecer neste momento. Nós estamos a exigir cada vez mais que os portugueses paguem impostos e a retirar um conjunto de garantias que o Estado tem de dar para podermos ter uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade e também serviços sociais para que as pessoas possam viver condignamente. Isto não pode ser, como eu disse no início, estar a criar esta política de empobrecimento desigualdade de oportunidades para que só alguns tenham acesso a uma qualidade na educação, alguns só tenham acesso a um serviço de saúde de qualidade e alguns possam viver condignamente na sociedade e terem direito a lazer. Isso é violar princípios fundamentais que estão na Constituição, que os senhores, pelos vistos, querem retirar da Constituição da República, mas ainda digo mais, para quem conhece os tratados internacionais, a Carta dos Direitos Humanos, que é subscrita por quase todos os países do mundo e que depois vão beber muito desses princípios para verterem nas suas próprias Constituições da República, procuram garantir que todo o cidadão possa ter aqui um conjunto de obrigações por parte do Estado, de maneira a que esses cidadãos vivam condignamente a igualdade de oportunidades e a igualdade de oportunidades no acesso a estes recursos fundamentais para a dignificação da pessoa humana. Esta questão. Não podem estar a empobrecer as pessoas, a retirar os direitos e depois dar um prato, pôr as pessoas a viverem da caridade com um prato de lentilhas com cantinas sociais, como está a acontecer. Olha para... Fica-lhe mal é estar agora neste momento a defender a política de Vítor Gaspar e quando diz que vai votar contra a política de Vítor Gaspar. Isso é uma incoerência, o que você está a dizer. Isso é uma incoerência. Então, afinal, a política de Vítor Gaspar é o caminho certo. Porquê que vai votar contra o orçamento de Vítor Gaspar? Porquê que vai votar contra o orçamento de Paulo Portas e de Paulo Coelho? Diga-me lá porquê que vai votar contra. É porque está errado. Então, se está errado, critica o seu próprio governo. Não venha criticar os outros que não estão na corresponsabilidade. Vamos à questão das taxas do IVA para a restauração. Dr. Jacinto Serrão acabou por não avançar a proposta dos 13% da redução da taxa. O CDS e o PSD não aprovaram esta proposta. De que forma é uma posição contraditória entre aquilo que aqui ouvimos em termos de... temos vindo a ouvir em termos de defesa de sectores e do agravamento das taxas fiscais e este comportamento dos dois partidos. Vamos aqui, PS, CDS e PSD, tentar perceber em que contexto é que isto acontece. Bom, eu acho que o PSD e o CDS aqui na Madeira devem justificar a sua posição de voto na Assembleia da República. É que, a semana passada, na sexta-feira, apresentaram partidos políticos, quase o Bloco de Esquerda, o PEV, o PC e o PS, propostas que visavam a baixa do IVA da restauração para 13%, tal como o PSD e o CDS aqui na Madeira defendem. Ora, se essas propostas tivessem sido aprovadas, naturalmente que já estaríamos a dar passos no sentido de baixar a taxa da restauração, do IVA, para
13% e desta forma resolver os agoniantes problemas que estes empresários estão a sentir neste momento e que a nossa economia está-se a ressentir diretamente com esta política completamente errada. Os deputados do PSD, CDS, todos eles, incluindo os da Madeira, votaram contra estas propostas, mas isso eles é que têm de justificar aos empresários, à população, porque é que votaram contra. O que é facto é que não estão a ser coerentes com aquilo que defendem. Porque se de facto nós já compreendemos que esta taxa do IVA vai matar o setor da restauração, vai asfixiar cada vez mais a nossa dinâmica económica, vai gerar mais desempregados, e então porquê que se vota contra estas medidas? Lá está, políticas irracionais por parte deste governo, do PSD e CDS, incompreensíveis, que em vez de estar a resolver problemas, estão a agudizar cada vez mais o problema, ou seja, estamos a matar de facto o doente da cura com estas medidas da governação PSD e CDS, que são completamente incompreensíveis, e não se compreende de facto porque que o PSD e o CDS não acompanham esta pretensão quando todos os dados indicam que se houver uma baixa do IVA na restauração, vamos resolver problemas económicos e dos empresários e também ainda vamos arrecadar mais receita, mas o Governo da República, PSD e CDS, teima em prosseguir este caminho. Dr. Rui Barreto. E, portanto, não foi esta matéria que foi discutida na Assembleia. Não foi a baixa do IVA para 13% da restauração para o país inteiro. A Madeira não é uma exceção. Se aquilo fosse aprovado era para o país inteiro. Desculpa, isso é incoerência. Com certeza. É incoerência. Com certeza. Ficou esse projeto na gaveta. Porquê que ficou na gaveta? Não sei. Portanto, o senhor já não sei. Quem faz a agenda, o senhor sabe o que é que aconteceu, mas... Portanto, porquê que esse projeto ficou na gaveta? Uma coisa que lhe garanto é o seguinte... Agora, estes projetos de incoerência de lei, o diploma se fossem aprovados aqui na Assembleia Legislativa Regional, o objeto é o mesmo. Pelo Partido Socialista, a baixa do IVA da restauração para 13%. 4. E alterado o preâmbulo. O da Madeira não foi, mas está lá 4. É igual, mas é exatamente a mesma coisa. Os deputados da Assembleia Regional... Mas isto não quer dizer nada, desculpe lá, você votou contra a baixa do IVA. Tendo em conta as especificidades locais... Não atira areia para os olhos de ninguém, desculpe lá. Não foram as mesmas matérias que tiveram... É exatamente a mesma coisa. Doutor Guilherme Baixa do IVA para 13%. Jacinto Serrão tem assento na comissão onde estas questões na Assembleia da República são tratadas. É indisfarçável... É vice-presidente. É indisfarçável o momento crítico e delicado que vive toda a comunicação social em Portugal. No meio de toda esta crise surge a questão da privatização da televisão e da rádio pública. Como é que olham como é que olha para esta situação? Há quem veja já nesta fragilidade dos diversos órgãos de informação um risco para o próprio sistema democrático do país. Tivemos a greve da luz, a do público, há outras paralisações aí a ser ponderadas. Bom, não há dúvida nenhuma que estas questões têm sido alvo de uma forte reflexão por todos os agentes políticos. No âmbito da Comissão que tem a responsabilidade no Parlamento de tratar essas matérias da comunicação social, com vários colóquios, convidando diversas personalidades para refletir sobre estes problemas da comunicação social. E há o problema do serviço público que começa a ficar em causa, essas garantias de serviço público, com esta política totalmente deslocada deste Governo da República, que não sabe de facto o que quer para a comunicação social. Todos nós sabemos que começaram no início a dizer uma coisa para o canal, para a RTP, para o Serviço Público de Televisão e de Rádio, RTP e RDP. Depois o senhor Dr. António Borges vem e diz precisamente o contrário daquilo que estava a ser anunciado pelo Ministro da Tutela. Portanto, há aqui um comportamento zigue-zagueante que faz com que haja uma incerteza muito grande em relação à política deste Governo para a garantia de serviço público de qualidade de televisão e de rádio que está constitucionalmente previsto. Lá está, mas eles querem rever a Constituição, certamente é para rever também isto. O facto de qualquer uma das propostas prever deixar cair a Madeira, os centros regionais da Madeira e dos Açores, como é que é encarado pelo deputado do Partido Socialista? As regiões autónomas também existem garantias constitucionais e é por isso que isto incomoda tanto a governação nacional. Mas a Constituição já tem sido arrumada em tantas questões. Tem sido, mas é por isso que eles não conseguem avançar. Dá garantia para eles não poderem avançar. As regiões autónomas têm de ter, de facto, um conjunto de serviços de proximidade. Não é só as regiões, todas as regiões do país. O Estado tem de garantir serviços de informação de proximidade, de diversificação, de maneira a garantir a integridade do Estado, a identidade do Estado.
Estado, da pátria portuguesa. E não é só dentro do território nacional. Também é preciso atender às comunidades espalhadas pelo mundo, de imigrantes. E essas garantias têm de ser dadas pelo Serviço Público de Televisão e de Rádio. E, infelizmente, não existe sensibilidade para com estes problemas. Os canais regionais da Madeira e dos Açores, tal como outros, como o do Porto e também o de Coimbra, que não está ativo, mas esses também devem de se manter ativos exatamente para garantir este conceito de serviço público. Agora, quem tem de garantir isto é o Estado. Portanto, as regiões autónomas, o que têm é de reivindicar que este tipo de serviço de proximidade, que garante também uma certa identidade da autonomia das regiões autónomas, deste povo que vive nos arquipélagos insulares, esteja salvaguardada pelo Estado. E isso, naturalmente, que nós temos nos debatido para que isso continue a acontecer e esperemos que este Governo da República não venha matar esta importância que o Serviço Público de Rádio e Televisão tem para garantir esta identidade de um povo, quer a nível regional, quer a nível nacional.